Amém, queridos. Pode se assentar e vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos por este tempo em que nós podemos passar aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Nós lemos a Tua Palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha em nossos corações, santifica-nos para a Tua glória. Glorifica o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Só recapitulando aqui, Paulo começou essa carta relatando a sua autobiografia espiritual, e isso ele fez com o propósito de provar que ele era um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, um apóstolo genuíno do único e verdadeiro Evangelho. Nós vimos nos capítulos 3 e 4 que Paulo começou a explicar toda a teologia deste Evangelho, mostrando a doutrina da justificação pela fé, a justificação que vem por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a fé somente no Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mas Paulo estava realmente preocupado não só em ensinar a teologia, mas ele queria levar este povo à praticidade da teologia, da palavra de Deus, da ética cristã. E nós vemos então que uma vez que Paulo ensinou que nós somos livres no Senhor Jesus Cristo, agora ele está exortando a igreja a manter essa liberdade através do entendimento, e através da aplicação correta da palavra de Deus em nosso viver diário. Então ele começa esse capítulo 5 aqui, tomando as boas novas da cruz, as boas novas do túmulo vazio, e começa a aplicar no nosso dia a dia. E a gente então percebe aqui o tema desse capítulo, logo no primeiro verso, quando ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A verdade, Paulo está dizendo: olha, Cristo libertou você para que você seja de fato livre. E então, seja livre. E não tome novamente sobre você um jugo de escravidão. Na última aula nós vimos como Paulo tinha explicado para os Gálatas que eles não eram filhos de Agar, a escrava, mas sim filhos e filhas de Sara, porque haviam nascido de novo e eram libertos pela promessa de Deus. Agora então Paulo mostra que eles precisavam entender e o que eles deviam fazer para viver esta liberdade em Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, por muitas vezes, queridos, nós já tratamos sobre isso, eu quero voltar neste assunto. As pessoas têm uma ideia muito errada a respeito da liberdade.
E muitas vezes o que elas pensam que é liberdade, na verdade, é escravidão. Parece que as pessoas, elas são, não sei se posso usar a palavra fanáticos, né? Pela liberdade. Elas prezam a liberdade, elas amam a liberdade, o que elas mais desejam é a liberdade. Mas o grande problema é que, geralmente, o que elas acham que é liberdade não é liberdade. É um tipo errado de liberdade. Algumas pessoas falam da liberdade em termos políticos, né? Como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de voto, a liberdade de ir, a liberdade de vir, a liberdade de fazer e não fazer e assim por diante. Outros se consideram uma minoria, né? Uma minoria que está sendo oprimida pela grande maioria opressora, né? Então, eles se esforçam em prol de uma liberdade frente às estruturas que eles acham que estão oprimindo eles. Mas, no entanto, o que a gente realmente percebe é que a maioria das pessoas, elas querem uma liberdade pessoal. Em outras palavras, o que as pessoas realmente querem, quando elas dizem de ser livres, elas querem ser deixadas em paz consigo mesmas, para fazerem tudo o que elas querem fazer, aquelas coisas que trazem algum tipo de satisfação para elas. E a razão de tudo isso é porque as pessoas são dominadas por um egoísmo terrível, onde elas acham que elas têm direito sobre tudo e sobre todos e ninguém tem nada a ver com o que elas fazem ou deixam de fazer. O anseio das pessoas é fazer aquilo que elas desejam, no momento em que elas desejam, no lugar que elas desejam, com as pessoas que elas desejam, aquilo que mais agrada aos seus corações. E se esse é o tipo de liberdade que as pessoas querem, então, na verdade, Deus se torna muito inconveniente na vida dessas pessoas. Crer em Deus, crer na palavra de Deus é totalmente inconveniente. Porque todo mundo sabe que se há um Deus, e a gente sabe que há um Deus, existe um Deus, esse Deus certamente, né, tem princípios. Tem princípios sobre o que devemos fazer, como fazer, com quem fazer, onde fazer, a hora certa de fazer todas as coisas. A palavra de Deus é um livro de princípios. Deus estabeleceu todos os princípios para que a humanidade tenha uma vida verdadeira. Então, queridos, diante de tudo isto, o que realmente as pessoas querem hoje é uma liberdade, e elas dizem uma liberdade de expressão religiosa. Mas na verdade elas não querem uma liberdade de expressão religiosa, o que elas querem é liberdade da religião. Na verdade elas não querem religião, elas querem ficar livres de toda e qualquer religião. Veja só, uma revista, eu não vou citar o nome aqui, mas é uma revista muito prominente lá nos Estados Unidos, e ela é dirigida para os humanistas seculares. E veja a frase desta revista: algumas ideias podem te escravizar, algumas podem te libertar. Se você anseia ser livre de dogmas sem fundamentos, se quer pensar por si mesmo em vez de se submeter à tradição, autoridade ou fé cega, coloque de lado a religião, o desespero, a culpa e o pecado. Encontre um novo sentido e regozijo na vida. Então veja como ela diz aqui: se você quer ser livre, coloque de lado a religião. Para com esse negócio de pecado, de culpa, para com isso. Viva
a sua vida do jeito que você quer. E então você realmente será livre. Então o que nós vemos, queridos, é que as pessoas querem se libertar de Deus, pensando que livres de Deus, elas serão verdadeiramente livres. Mas elas não imaginam que a liberdade da religião, ficar sem religião, não é liberdade. Na verdade, é outra forma de escravidão. Por isso, quando as pessoas falam em liberdade, a gente precisa perguntar: que tipo de liberdade é essa? O que você entende por liberdade? O que você realmente acha que é liberdade? E diante daquilo que você acha, pergunte se vale a pena esse tipo de liberdade. E a conclusão é que não vai valer a pena. John Stott, ele tinha uma definição muito legal sobre a verdadeira liberdade. Ele dizia assim: liberdade do meu pequeno e tolo ego, a fim de viver responsavelmente em amor a Deus e aos outros. Quando a palavra de Deus está falando sobre liberdade, sempre vai se referir à liberdade em Jesus Cristo. Veja como Paulo começa essa carta, esse capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E citando novamente John Stott, ele diz assim: nossa condição anterior é retratada como uma escravidão, Jesus Cristo como um libertador, a conversão como um ato de emancipação e a vida cristã como uma vida de liberdade. Então veja, a liberdade que Cristo nos oferece é uma emancipação, para que nós possamos ficar livres dos senhores que nos escravizam, escravagistas, né? Jesus quer nos libertar desses senhores. E quais são esses senhores que oprimem de fato a humanidade? A Bíblia resume em 3: o pecado, a morte e o diabo. Essas 3 coisas são o que realmente escraviza toda a humanidade. E pela palavra de Deus nós entendemos que todo ser humano nasce escravo dessa tripla escravidão. Toda a humanidade nasce no pecado. E assim, todos nós somos maus. Todos nós somos, as pessoas não gostam muito disto, mas nós somos, sem Cristo, completamente, totalmente depravados. Não existe nada de bom no ser humano por causa do pecado. E por causa do pecado, então, nós estamos destinados a morrer. Porque essa é a consequência do pecado, esse é o salário do pecado. Essa foi a maldição lançada sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. E por causa disso, então, nós somos atormentados pelo diabo, que sempre está nos rodeando, como diz a palavra de Deus, nos rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. O seu intento é nos levar a pecar contra Deus, a ofender a Deus e nos arrastar para o inferno. Então, dessa forma, queridos, a verdadeira liberdade, ela não consiste numa autorrealização, onde as pessoas acham que se elas fizerem determinadas coisas, elas serão livres. A liberdade não se resume numa independência política ou numa igualdade social. A verdadeira liberdade não é um tipo que nos leva a uma libertinagem, que nos leva a uma falsa, maneira de viver. A liberdade não é o direito de fazer o que nós queremos fazer,
ou de acreditar naquilo que nós escolhemos acreditar. A verdadeira liberdade significa ser liberto do pecado, da morte e do diabo. E é pela maravilhosa graça de Deus que Jesus Cristo veio para nos dar essa liberdade da qual Paulo está dizendo aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, primeiramente, queridos, nós vemos que Jesus nos liberta do pecado. Jesus nos liberta da culpa que o pecado gera. E Cristo fez isso por meio da sua crucificação. Quando Jesus estava sendo crucificado lá no Monte Calvário, Jesus estava sofrendo em si toda a maldição do pecado. Como Paulo já havia dito aqui em Gálatas, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele morreu naquela cruz de uma forma tão terrível para expiar toda a nossa culpa. Ele se ofereceu como um preço justo para pagar o salário do pecado, para que nós jamais tivéssemos que enfrentar a ira de Deus sobre nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus nos libertou da morte, e Ele fez isto por meio da sua ressurreição. No terceiro dia após a crucificação, Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo real. Ele realmente está vivo para todo sempre, num corpo glorioso, num corpo que agora é imortal. E se nós então estamos em Cristo, a Bíblia declara: a morte já não tem mais poder sobre nós. E um dia todos nós seremos ressuscitados para a vida eterna e habitaremos para todo sempre com o Senhor. E por fim, queridos, Cristo nos libertou do diabo. Por meio da sua crucificação e ressurreição, Jesus rompeu os grilhões com os quais Satanás subjugava toda a humanidade. Veja o que o escritor aos Hebreus diz, nós já estudamos sobre isso, mas vamos relembrar aqui. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Diz que Deus nos deu Jesus para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Então veja, Deus nos deu Jesus para que Jesus destruísse o diabo e o poder que ele exercia sobre nossas vidas. Então vamos entender isso, queridos, que a única maneira de sermos realmente livres, de nos libertarmos desses tiranos da humanidade, que é o pecado, a morte e o diabo, é crendo e confiando somente em Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. A única maneira de um pecador se livrar da culpa, do pecado, é se prostrando aos pés da cruz, onde Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. A única maneira de se livrar da morte é crendo no túmulo vazio, de onde Cristo se levantou para a vida eterna e nos dá a vida eterna. A única maneira de se livrar do diabo é confiando na vitória final de Deus em Cristo Jesus sobre todo o poder que nos oprimia. Veja como Paulo resume essa questão lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 ao 15. E vós, que ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou
sobre eles. Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo e nos torna completamente livres. E o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que Cristo nos libertou dessa lei que operava em nossos corações. E essa é, na verdade, uma das principais preocupações de Paulo ao longo de toda essa carta que ele escreve aos Gálatas. Agora, a gente tem falado muito que Cristo nos libertou do poder da lei. Então vamos entender que Cristo não nos libertou, ou, em outras palavras, Cristo não nos isentou da lei moral, pois esta lei moral é a vontade eterna de Deus para o seu povo. Cristo nos libertou da lei que nos conduz ao pecado e à morte. Essa lei que foi transgredida por nós quando nós pecamos. E então Satanás usa isto para nos acusar e falar diante de Deus que nós somos culpados e pede a nossa condenação diante de Deus. Mas o Evangelho da livre graça do Senhor diz que esta lei já não tem mais poder sobre nossas vidas. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Em outras palavras, Jesus nos libertou da maldição mortal da lei contra o nosso pecado. Porque Jesus, lá na cruz, e durante toda a sua vida, Jesus observou a lei e cumpriu a lei de uma forma que nós jamais poderíamos observar e cumprir. Jesus conquistou uma vitória que nós jamais poderíamos conquistar por nossas forças. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, no verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então agora, queridos, nós somos livres. Livres para ser quem Deus quer que sejamos. Livres para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Essa é a verdadeira liberdade. E não há, queridos, nada que nós possamos fazer para ganhar a aceitação de Deus. É isso que Paulo vem insistindo aqui. Deus nos aceitou por meio de Jesus Cristo. E em Cristo nós somos livres. E essa liberdade que Cristo nos deu é a chave para nós buscarmos uma vida de santidade na presença de Deus. A liberdade de Deus não nos dá a permissão para a libertinagem. A liberdade de Deus nos concede a graça de nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas o pecado roubou isso. E agora em Cristo nós somos livres para sermos de novo aquilo para o que fomos criados, sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida de santidade, uma vida de pureza, que glorifica o nome do Senhor sobre esta terra. Quando Jesus ensinou seu povo a orar, ele disse que nós deveríamos começar a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isto é, que a nossa vida santifique o teu nome entre os homens. A gente vê constantemente o nome de Deus sendo zombado por causa de atitudes de pessoas que se dizem cristãs. Mas Jesus diz que a nossa vida deve ser de tal forma que os homens glorifiquem a Deus. E nós somos livres exatamente para isto, para vivermos uma vida que glorifica o Senhor, que santifica o nome do Senhor.
Uma pessoa chamada Arquibaldo Alexander, viveu lá nos anos 1700. Ele disse o seguinte: existe uma falha em nossa crença na liberdade da graça divina. Exercer uma confiança inabalável na doutrina do perdão gratuito é uma das coisas mais difíceis do mundo. Os cristãos certamente ficarão magros e fracos quando privados do seu alimento adequado. E aí ele conclui: é pela fé que a vida espiritual deve crescer. E a doutrina da livre graça, sem qualquer mistura do mérito humano, é o único verdadeiro objeto da fé, para termos um crescimento vigoroso de piedade entre os cristãos professos. O que ele está dizendo aqui, queridos? Como é difícil para o homem aceitar que não depende dele, mas depende unicamente da graça do Senhor Jesus Cristo. Que ele é perdoado, não porque ele se arrependeu, não porque ele buscou a Deus, não porque ele consertou a sua vida, mas ele é perdoado pela livre graça de Deus, que moeu Jesus na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ser perdoado. Como é difícil para nós seres humanos entender que nós não somos nada diante de Deus e não podemos fazer nada diante de Deus. E esse irmão está dizendo aqui que se nós não entendermos isto, e se nós não glorificarmos a Deus por isto, nós seremos fracos. Nós precisamos crer na obra de Cristo lá na cruz do Calvário, para que possamos então ter uma vida espiritual constantemente em crescimento. Veja, os Gálatas, eles tinham sido libertos pelo Senhor Jesus Cristo, mas agora eles estavam correndo o risco de se tornarem escravos novamente. E é por isso que Paulo insiste aqui, Paulo adverte esses irmãos e adverte a nós: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Todos nós estamos sujeitos a regredirmos se nós não buscarmos o Senhor diariamente para permanecer nesta liberdade com a qual Ele nos libertou. E a preocupação de Paulo era que os Gálatas estavam a ponto de revogar essa declaração de emancipação que Cristo deu a eles. Como nós dissemos no princípio, o Senhor nos emancipou, nos libertando desses senhores que nos escravizavam. E Paulo está vendo que a igreja dos Gálatas estavam perdendo essa emancipação e se tornando escravos mais uma vez. J.B. Phillips, ele fez uma paráfrase deste verso, primeiro de Gálatas 5, e ele colocou desta forma: plantai, pois, firmemente os vossos pés na liberdade que Cristo nos conquistou, e não vos deixeis ser novamente trancafiados nos grilhões da escravidão. Veja, a palavra, o termo que Paulo usa aqui, de escravidão, de jugo de escravidão, Paulo estava se referindo à lei do Antigo Testamento, que muitas vezes foi considerada um meio como ser justificado diante de Deus. De um modo geral, o judaísmo do primeiro século era uma religião que não acreditava exclusivamente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, constantemente eles estavam adicionando
adicionando na graça de Deus a observância de aspectos da lei do Antigo Testamento. Mas o interessante, queridos, é que os judeus naquela época do primeiro século, na época de Paulo, eles costumavam se referir à lei de Moisés como um jugo. Eles diziam que a lei do Senhor era um jugo de mandamentos. E muitas vezes eles diziam, é o jugo do reino dos céus. E a ironia maior de tudo isso é que, embora eles chamassem a lei de jugo, eles não reconheciam que estavam sendo escravizados e não libertos, não justificados por essa lei. Mas o Espírito Santo dá esse entendimento. Veja o entendimento de Pedro, quando no concílio em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, no verso 10, ele se referiu à lei como um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Paulo olhava para a sua própria vida antes de conhecer a Cristo e olhava para os seus irmãos judeus. E ele percebia que todos eles estavam sobrecarregados com a lei, que mal podiam permanecer de pé. E aí surge essa pergunta: como que os gálatas poderiam tomar uma posição firme sobre liberdade, quando eles estavam se deixando escravizar pela lei que os judeus não conseguiam suportar? E quem colocou esse jugo sobre os ombros desses irmãos lá da Galácia? Foram esses judaizantes, né? Esses cristãos misturados com o judaísmo, que queriam acrescentar a lei de Moisés ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos bastante sobre este assunto. Mas especificamente aqui, esses judaizantes insistiam que os cristãos judeus deviam se submeter à circuncisão. Houve indícios disso durante toda esta carta que nós estamos estudando aqui dos Gálatas, mas agora Paulo vem de uma forma mais enfática, usando todas as letras para dizer isto. E ele diz: se vos deixar de circuncidar, e no verso seguinte ele diz: e todo homem que se deixa circuncidar. Parece que o problema aqui é a circuncisão, mas na verdade, queridos, o que Paulo estava mostrando aqui é que a circuncisão simbolizava, veja só, simbolizava que aquele povo tinha uma aliança com Deus. E este povo não entendia que era somente um símbolo, não era uma realidade. Como hoje, queridos, o batismo, ele é uma ordenança, ele é um sacramento, mas o batismo é um símbolo daquilo que realmente aconteceu no nosso interior. E a circuncisão para os judeus era somente um símbolo, não era uma realidade. Mas esses judeus, eles não entenderam isto. E então, mesmo depois que eles se tornaram cristãos, eles não abriam mão do sinal. E o que acontece? Eles chegaram a dizer que era realmente necessário o rito da circuncisão para que eles pudessem ser de fato salvos. Veja como a palavra de Deus trata este assunto lá em Atos capítulo 15, no verso 1. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Como que uma pessoa pega um símbolo e coloca isto como um item necessário para a salvação? Esse era o grande problema, porque de acordo com esses judaizantes, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, era um cristão circuncidado.
Mas vamos pensar aqui, queridos, se a circuncisão é somente uma pequena cirurgia, vamos colocar dessa forma, por que se tornou um problema tão grande? Então vamos entender isto. Paulo percebeu, queridos, o que realmente estava em jogo ali era a justificação dos pecadores. O que estava em jogo era o entendimento sobre o que tornava uma pessoa justa diante de Deus. E então vem a questão: se ser circuncidado era uma maneira de dizer que os pecadores precisavam fazer alguma coisa para que pudessem ser salvos, para que pudessem se acertar com Deus, então isto é o grande problema. E então Paulo se refere a isso dizendo: vós que vos justificais pela lei. Agora, vamos entender a grande questão aqui, queridos, é que quando Paulo estava falando sobre circuncisão, ele tinha o entendimento que a questão da circuncisão representava toda a lei do Velho Testamento, e não simplesmente este sinal de pertencimento ao povo de Deus. Entende isto? E nós vamos entender melhor daqui a pouco sobre essa questão, talvez não hoje, mas que a preocupação de Paulo é que se você abraça uma coisa da lei, você está obrigado, você está comprometido com toda a lei do Velho Testamento. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui, queridos, é que aqueles judeus que já tinham sido circuncidados, não tinha problema nenhum agora que eles se tornaram cristãos. O grande problema é que estes judeus queriam obrigar os gentios a serem circuncidados, como um meio de serem justificados diante de Deus. E o que Paulo está mostrando aqui é que se a circuncisão se tornasse obrigatória para todos os cristãos, quer judeus ou gentios, então a salvação seria baseada em obras e não na livre graça de Deus. O que Paulo está colocando aqui é o seguinte: ou as pessoas são parcialmente justificadas diante de Deus por meio daquilo que elas podem fazer por si próprias, ou então elas são justificadas exclusivamente pelo que Jesus Cristo fez por elas lá na cruz do Calvário. Paulo está colocando: olha, é uma coisa ou outra. Não tem como você crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar e ao mesmo tempo achar que você tem que fazer alguma coisa para que possa ser salvo. Então, quando os gálatas pensavam em ser circuncidados, na verdade, eles estavam pensando que eles tinham que fazer alguma coisa a fim de serem justificados diante de Deus. Veja como F.F. Bruce coloca isto. Eles podiam buscar a justificação por meio da fé em Cristo e obtê-la, ou poderiam buscá-la por meio de obras da lei e perdê-la. Buscá-la por meio da fé em Cristo era buscá-la com base da graça de Deus. Buscá-la por meio de obras da lei era buscá-la com base em seus próprios méritos. O que a gente acabou de ver, queridos, lá no princípio da nossa meditação, que nós somos totalmente depravados e em nós não existe bem algum. Se em nós não existe bem algum, o que é que nós podemos oferecer para Deus, para que Deus possa nos aceitar? Por isso, F.F. Bruce coloca dessa forma: se você buscar pelos seus méritos, pela sua força, você perde.
E a circuncisão, então, queridos, estava se tornando uma forma de dizer que Jesus não era suficiente para os gálatas e que eles precisavam fazer alguma coisa. Era exatamente isso que os judaizantes estavam dizendo: Jesus não basta, você tem que fazer alguma coisa. Alguém explicou dessa forma: a circuncisão é o selo da lei. Aquele que voluntária e deliberadamente se submete à circuncisão entra em um pacto para cumprir a lei. Logo, para cumpri-la, ele está vinculado e delimitado e não pode invocar a graça de Cristo, pois entrou em outro método de justificação. Entendeu? O que ele está dizendo aqui? Se você abraça algo da lei, você voluntariamente se submeteu para cumprir toda a lei. Quando alguém abraça a lei, um item da lei, e diz: eu vou fazer isto para ser justificado com Deus, perante Deus, então essa pessoa se comprometeu com toda a lei. E agora então ela está obrigada a cumprir toda a lei. E ela não tem mais o direito de invocar o nome de Cristo, porque ela rejeitou Cristo para abraçar a lei. Entendeu o que ele está colocando aqui? Se você abraça Cristo, você está livre da lei. Se você abraça a lei, você se separou de Cristo. E você não tem o direito de invocar o nome do Senhor. E diante de tudo isto, queridos, surge a pergunta: qual é o seu método para ser justificado diante de Deus? Lembrando aqui que ser circuncidado é apenas uma alternativa que se acrescenta à fé em Cristo. Mas existem muitas outras coisas. Por exemplo, algumas pessoas se baseiam, para ter uma situação correta diante de Deus, no seu trabalho que elas exercem, que elas fazem na igreja. Muitas pessoas acham que a qualidade, ou a frequência com o que elas cumprem com as obrigações espirituais, como o tempo que ela passa em oração, ou o tempo que ela passa meditando nas Escrituras, ou o fato dela fazer jejuns, o fato dela visitar pessoas, o fato dela fazer boas obras, fazer caridade, visitar os enfermos e dar esmolas e isso e aquilo. Então as pessoas acham que estas coisas é que a colocam numa posição boa diante de Deus. E tem muitos cristãos fazendo isto. A gente pode ver claramente isto quando uma pessoa passa por um problema. A primeira coisa que o diabo lança na mente dela, e ela concorda e repete, é: puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Eu não falto uma reunião, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu faço jejum, eu ajudo as pessoas, eu dou esmolas, eu visito os doentes nos hospitais. Por que isso está acontecendo comigo? Puxa, eu me esforço tanto para ser um bom cristão, por que isso está acontecendo comigo? Essa pessoa está baseando a sua vida naquilo que ela faz, e não naquilo que Cristo fez por ela. Você entende isto? Aqueles judeus achavam que eles precisavam fazer alguma coisa, que era circuncidar. Mas hoje muita gente acha que tem que fazer também algumas coisas, estão lutando por fazer. Muitas pessoas
acreditam que o que a salvou foi a sua decisão naquele dia que ela ouviu a palavra de Deus e o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus? E a pessoa: então eu quero. E então vai lá para frente e faz aquela oração de entrega. Então eu sou salvo porque eu fiz a oração do arrependimento. Eu sou salvo porque eu atendi o apelo que foi feito lá na igreja. Eu fui lá na frente de todo mundo, entreguei, né? Nem falo entreguei, né? Aceitei Jesus, que é um termo completamente errado. Ninguém aceita Jesus, Jesus é que nos aceita. Muitos falam: não, eu fui batizado, eu sou membro fiel de uma igreja, sou dizimista fiel ali na igreja. Queridos, nada disso tem valor nenhum. Se essas coisas forem feitas porque você quer agradar a Deus, porque você quer o favor de Deus, porque você quer ficar bem com Deus, você está perdendo tempo. Porque se nós tentarmos ser justificados diante de Deus por qualquer coisa que possamos fazer, não importa se ela é pequena ou não, na verdade nós somos escravos dessas coisas, não somos livres. E é por isso, queridos, que a justificação deve vir somente pela fé. Aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e o fato dele ter ressuscitado no terceiro dia, é isto que justifica os pecadores, e somente isto. Nós somos totalmente incapazes de fazer qualquer coisa. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7. No verso 14 ele diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Entendeu, queridos? Aí eu faço. Não, você não faz. Não existe bem nenhum em você para que você possa fazer. Você pode até ter consciência do que você precisa, mas você não tem o poder e a capacidade de fazer, porque você é dominado pela lei do pecado. Mas Jesus, Ele pode nos libertar deste corpo de pecado e de morte. E é por isso, queridos, que a justificação é somente pela graça, somente pela fé no Cristo crucificado e ressurreto. Portanto, queridos, para terminar hoje, se eu sou um cristão de verdade, a minha condição diante de Deus depende inteiramente do que Cristo fez por mim, e não de qualquer coisa que eu possa ter feito ou que eu possa vir a fazer. Se eu depender do que eu fiz, do que eu faço e do que eu possa vir a fazer,
eu me tornarei escravo novamente das obras. E o apelo de Paulo é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, seja livre. Não se coloque novamente debaixo de um jugo. Amém, queridos? Deu para entender isto? A gente só introduziu o assunto aqui, do que realmente Paulo vem agora colocar. Que se nós rejeitarmos esta liberdade e tentarmos fazer alguma coisa, 3 consequências terríveis virão sobre as nossas vidas. Mas isto fica para o próximo capítulo. Mas a mensagem de hoje é esta: mantenha a sua liberdade. Mantenha a sua liberdade, crendo que você é aceito por Deus somente pela fé, somente pela graça, somente através do Cristo crucificado e ressurreto. E ponto final. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé. E por um breve momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e sondasse o seu coração. Não é a ceia, mas como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Se você tem achado que você tem algum mérito diante de Deus, achando que você é um bom cristão, achando que você fez coisas que obrigam Deus a estar comprometido com você, se você acha que você pode fazer alguma coisa, é o momento de se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estava anulando a graça do Senhor Jesus. Com a minha atitude eu estava dizendo que Jesus não foi suficiente para mim. Senhor, me ensina a depender somente do que Jesus fez lá na cruz. E nessa dependência do que Jesus fez lá na cruz, ajude-me a ter um coração grato e te amar em resposta ao teu amor por mim. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus.